Esse é mais um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro e hoje a gente vai trazer o resumo do segundo dia da conferência Low Carb USA, que está acontecendo em San Diego, na Califórnia, e hoje foi um dia maravilhoso com excelentes palestrantes. Vai ser um desafio, na verdade, a gente conseguir resumir isso aqui em poucos minutos para vocês. Bem, a primeira palestrante foi uma nutricionista chamada Michelle Hearn, que falou sobre o papel das dietas restritivas no tratamento dos transtornos alimentares. E eu achei ela absolutamente sensacional, não só pelo conteúdo, mas também pela postura, pela coragem que ela tem de trazer esse tópico para a pauta, por ser uma Registered Dietitian, que é como se chamam as nutricionistas aqui, né? Elas precisam ter uma licença especial que precisa ser renovada a cada determinado tempo. Elas precisam continuar estudando e comprovar isso para continuarem tendo seu registro, sua licença para atuarem nessa área. E ela aborda dietas restritivas low carb cetogênicas justamente para o tratamento de pessoas que têm vício em comida, o que é algo muito controverso. Ela fala que eles não aprendem isso na faculdade, que é algo proibido de se dizer para uma pessoa que é viciada em comida, que ela precisa restringir algum tipo de alimento, algum grupo de alimentos. Mas ela tem uma prática maravilhosa, aplicação, né, do tratamento desse tipo de vício em alimentos e até o próprio reconhecimento de que vício em comida é algo real, é algo que é um certo tabu, porque muita gente ainda na nutrição não reconhece o vício em alimentos como algo real. Bem, e uma coisa que eu achei muito legal é que aqueles de vocês que ainda não ouviram e os que já ouviram o episódio número 9 do Comida Sem Filtro, é praticamente o resumo do que ela colocou na palestra de hoje, o que mostra que vocês que nos acompanham estão na vanguarda da low carb. Exatamente, foi maravilhoso para a gente que produziu humildemente aquele episódio. Antes da palestra dela, foi uma reafirmação daquilo que a gente já percebe, né? E contou para vocês antes da palestra, então foi muito legal ouvir as experiências que ela trouxe e ela colocou, eu acho que foi a parte mais legal da palestra, depoimentos em vídeo de 3 pacientes, 3 pessoas com histórias horríveis de compulsão alimentar, de transtornos das mais diversas formas e que se curaram, que se trataram com low carb, very low carb e conseguiram a liberdade e trouxeram suas histórias pessoais. Para mim essa foi assim a melhor parte, não sei para ti qual foi a tua percepção, mas para mim foi incrível, assim, ouvir aquelas pessoas e as suas histórias. Eu acho que ela teve uma excelente combinação de destreza técnica na construção do argumento dela, dessa aula, com a sensibilidade, a humanidade de trazer esses casos reais. Foi realmente muito bom. E, basicamente, o argumento é o mesmo aquele que nós fizemos no episódio 9, não deixem de escutar, de que não é razoável para uma pessoa que tem vício em comida você mandar comer tudo com moderação, porque se ela conseguisse comer com moderação, ela não teria vício. É a mesma coisa que acontece com outras drogas de abuso. Você não diz para um alcoólatra beber com moderação, você diz para ele não beber. Uma outra palestra que nós gostamos muito, gostaríamos de salientar, é a palestra do Dave Feldman. Dave Feldman não é médico, não é nutricionista, ele é um cientista da computação ou um engenheiro de alguma coisa. Ele trabalha com dados. Tá? E ele é um sujeito que, quando ele começou a fazer low carb, ele emagreceu, tudo melhorou e o colesterol dele subiu uns anos atrás e ele começou a estudar de forma obsessiva os mecanismos e os motivos pelos quais isso acontecia. Eu fiquei muito feliz em perceber que ele conseguiu convencer um monte de gente para suportar esse novo ensaio clínico que ele está promovendo e conduzindo para entender melhor os efeitos do colesterol em pessoas que fazem uma dieta very low carb. Então deixa eu dar um pouco de background para vocês. Quem é interessado em low carb e lê inglês e tem Twitter, já conhece o David Feldman e a sua Lipid Energy Model, ou seja, um modelo que diz que o problema do aumento do colesterol, do aumento das partículas de LDL numa dieta cetogênica, teria a ver com a questão de trafegar a gordura, os triglicerídeos do tecido adiposo para os órgãos. Então, de uma forma bem resumida, é o seguinte: à medida que o fígado vai empacotando os triglicerídeos
para mandar para os músculos, por exemplo, esses triglicerídeos, eles viajam dentro de partículas chamadas VLDL. E o maior turnover, a maior reciclagem dessas partículas de VLDL, que são produzidas em maior quantidade, mas também entregam seu conteúdo de triglicerídeos mais rapidamente para os músculos, vai acabar produzindo uma combinação de triglicerídeos baixos no sangue com o LDL mais alto. Por quê? Porque o LDL é o que sobra depois que o VLDL libera os triglicerídeos. Se ficou complicado, desculpa, isso é mais para o pessoal da área da saúde. E ele chamou esse perfil de indivíduos que, em geral, não são obesos, não têm resistência à insulina, não são diabéticos, ou seja, é aquele cara que ele já é magro, já é atlético e começa a fazer uma dieta cetogênica porque ele se sente melhor ou porque ele tem uma performance melhor na atividade física, e aí esse indivíduo tem uma disparada muito grande do colesterol, acima de 400, 500, 600 ou mais, né? Ao mesmo tempo que o HDL, o colesterol bom, fica bem alto e os triglicerídeos bem baixos. Ele chama isso de Lean Mass Hyperresponders, ou seja, pessoas com bastante massa magra hiperrespondedoras de colesterol. Bom, toda essa introdução é para explicar para vocês que a teoria é que talvez, quem sabe, nesses indivíduos que têm o colesterol mais alto, fazendo cetogênica e que têm HDL alto e triglicerídeos baixos, talvez, quem sabe, esse colesterol não seja um fator de risco cardiovascular tão grande. Mas como é que a gente vai saber? Isso é o mais legal, né? Porque ele traz isso tudo com uma humildade científica bem importante e ele está disposto a aprender e a testar, apesar dele ter, assim, uma perspectiva de qual será o resultado. Ele traz toda a metodologia científica na fala dele e como vai ser conduzido esse estudo agora que ele conseguiu os meios financeiros para fazer com que ele se torne possível. Ele se juntou com uma série de médicos, ele não é médico, então o Dr. Nick Horvitz, o Dr. Tommy Woods, o Dr. Spencer Nadolsky e principalmente o cardiologista do Lundquist Institute, que é o Dr. Matt Budoff. E ele fez um crowdsourcing, ele fez uma vaquinha virtual para levantar dinheiro para conduzir um estudo pela primeira vez. Ele conseguiu levantar $200 mil de doação e o que ele vai fazer é, pela primeira vez, avaliar se realmente essas pessoas têm uma progressão maior ou menor do que esperada das placas coronarianas ao terem este colesterol tão alto, mas ao mesmo tempo terem HDL também muito alto, triglicerídeos muito baixos e serem pessoas que têm uma insulina muito baixa, não têm resistência à insulina. E o que essas pessoas todas têm em comum? Elas estão em low carb. Elas estão em low carb cetogênica. Então, ele desenvolveu um estudo cujos critérios de inclusão são o seguinte: a pessoa tem que ter estado na dieta atual, na dieta cetogênica, por pelo menos 2 anos. A pessoa tem que ter um LDL que era menos de 160 antes de adotar low carb e ter tido um aumento de pelo menos 50% ou mais do seu LDL depois de adotar low carb. E esse LDL tem que ser no mínimo 190, ou seja, ele está realmente escolhendo aquelas pessoas que têm uma elevação muito substancial do LDL após adotar a cetogênica. Além disso, essas pessoas têm que ter um HDL, o colesterol bom, maior do que 60 e ter triglicerídeos menores do que 80. E ter um score de risco cardiovascular, naquelas calculadoras de risco cardiovascular, 5% ou menos. Esses são os critérios para entrar no estudo. Ele pretende alocar 100 pessoas, essas pessoas são norte-americanos, porque com esse dinheiro levantado, eles vão, para esses americanos, pagar a viagem até o Instituto Lundquist, na Califórnia, para fazer os exames de score de cálcio e os demais exames antes e 1 ano depois para avaliar a modificação. Na verdade, eu fiquei bem em dúvida se ele estava falando de americanos. Ele não foi tão específico assim. Eu até fiquei com uma esperançazinha de que ele pudesse estar recrutando pessoas do mundo todo. Mas se a gente pensar no custo que está viajar do Brasil para os Estados Unidos e
toda essa coisa. Há uma acho complicação de vistos, há uma complicação hoje em dia de Covid, e claro, o custo seria proibitivo para eles, porque teria que ter o pagamento não só de passagem, mas de hotel e tudo mais. Eu acho que ele vai conseguir essas 100 pessoas facilmente por aqui. Bem, é verdade, pessoal, que o estudo ele é um estudo piloto. Por quê? Porque ele é um estudo que não tem grupo controle, por exemplo. Né? Isso foi uma das coisas que ele mesmo conversou na palestra dele, que seria muito difícil encontrar um grupo controle de pessoas que tenham tido este tipo de dislipidemia severa sem estar seguindo uma dieta cetogênica e, ao mesmo tempo, sem estar utilizando medicação. Essa é uma característica que é praticamente desconhecida dos cardiologistas. O Dr. Matt Budoff, que é o indivíduo que vai estar conduzindo a parte dos exames clínicos dos pacientes, é um cardiologista, comentou que na prática clínica os cardiologistas praticamente nunca veem esse tipo de dislipidemia induzida por dieta, que é relativamente comum dos indivíduos magros que decidem fazer cetogênica. Vamos esperar esses resultados provavelmente aí a partir de 2023, os primeiros resultados preliminares. Uma outra palestra que eu achei bem legal, veio depois, foi a do Dr. Robert Sives. Eu gosto muito da abordagem do Robert Sives no que diz respeito justamente à food addiction, ao vício em carboidratos. Ele tem uma frase que ele costuma repetir nas entrevistas, nos podcasts em que ele participa, que ele diz assim: carboidrato não é comida, carboidrato é uma droga. Ele falou várias vezes que isso é absolutamente dispensável, ninguém precisa de carboidratos, essencialmente, para sobreviver. Um excelente orador, a palestra foi bem atrativa, porém extremamente técnica. Então eu vou deixar para o Dr. Souto traduzir para as pessoas normais, as pessoas não médicas, entenderem. Traduz o que ele falou. Tá bom. Bem, o Sives, ele fez o quê? Um estudo observacional, uma série de casos nos pacientes dele, que ele chamou de omnicarnivores, ou, digamos, indivíduos que eram quase ou totalmente Onívoros carnívoros. Isso, então ele dizia assim, desde gente que comia 95% produtos de origem animal até os que eram completamente carnívoros. Então ele também chamou eles de Keto Low Carb High Fat Veterans, ou seja, né, os veteranos já da dieta cetogênica low carb high fat. E o que ele começou a observar, e aí isso fecha um pouco com o que o Dave Feldman falou na palestra dele, era que ele estava começando a ver tendências preocupantes nos biomarcadores dessas pessoas. Seriam essas pessoas aquelas que optaram por uma dieta carnívora após muito tempo de low carb? Isto. E acontece que eram pessoas que já tinham emagrecido, eram super sensíveis à insulina e, no entanto, os exames gerais dela, ao invés de estarem melhorando, estavam piorando. E isso é uma coisa que a gente vê por aí. Aí o Sives entra numa série de especulações, de mecanismos que eu acho que eu vou poupar vocês. Para quem é bem geek, quiser depois olhar a gravação da palestra dele, eu acho que vale a pena. Ele sugere que o hormônio glucagon, como é catabólico, supera o efeito anabólico da insulina e etc. E essas pessoas que têm pouca gordura armazenada, ou seja, têm pouco tecido adiposo, são indivíduos magros, mas também têm uma dieta ultra high fat, e esse é um problema, né? As pessoas que começam a consumir gordura em excesso. E aí ele sugere que aquilo que o Dave Feldman chama de hyperresponders, ou seja, essas pessoas que passam a ter um colesterol super alto numa dieta cetogênica, eles podem ser resistentes a lipídios. É uma coisa que ele inventou. Então existe a resistência à insulina e ele inventou que as pessoas podem ser resistentes a lipídios. Eu acho que é tudo muito especulativo, essas coisas que o Sives falou. O importante é o seguinte, ele levantou como um problema aquilo que a gente vê às vezes na comunidade low carb e cetogênica de indivíduos que passam a consumir quase zero carboidrato, grandes quantidades de gordura e começam a ter uma piora
dos seus marcadores, ou seja, gente que começou com marcadores muito ruins, pré-diabético, com gordura no fígado, com triglicerídeos altos, HDL baixo, melhorou muito com uma dieta low carb cetogênica, mas aí depois que essas pessoas emagreceram, elas começam a ter o quê? Aumento de colesterol, às vezes para níveis super elevados, 400, 500, 700, passam a ter triglicerídeos que já não são tão baixos assim, passam a ter um HDL que já não é tão alto assim, passam a desenvolver inclusive gordura no fígado. Em geral, por quê? Pelo exagero do consumo de gordura numa dieta de zero carboidratos. Então foi uma palestra interessante, uma palestra provocadora, como a Sari disse, ele é um excelente orador, embora eu acho que os mecanismos que ele propõe são altamente especulativos. Então, a gente teve o prazer de ouvir o Eric Westman, que é um médico que trabalhou com nada mais, nada menos que o próprio Dr. Atkins, gente, em pessoa, quando ele ainda estava praticando a medicina e a sua dieta muito baixa em carboidratos. Eu gosto muito do Eric Westman por vários motivos. Primeiro, porque ele foi um dos autores do segundo livro de low carb que eu li na vida. O primeiro foi o Por que Engordamos, do Gary Taubes. E o segundo é um livro que não está traduzido para o português até hoje, que é o New Atkins for the New You. É uma versão atualizada da dieta Atkins. E o Westman é um dos autores porque, como a Sari disse, ele trabalhou com o Dr. Atkins. Ele conheceu o homem. Na realidade, a história é assim. O Westman viu resultados incríveis de pacientes dele, Eric Westman, que tinham emagrecido, melhorado os exames, e ele perguntou o que essas pessoas fizeram, e as pessoas disseram, a gente seguiu a dieta do Dr. Atkins. E aí o Westman, ao invés de xingar o paciente, esse tipo de coisa que a gente vê, ele disse assim, nossa, pegou o telefone, ligou para o Dr. Atkins e perguntou se ele podia ir a Nova York acompanhar como é que o Atkins atendia. E uma coisa, gente, que eu vou contar para vocês aqui dos bastidores, que alguém me perguntou no Instagram aí, né? Algumas pessoas perguntaram, os bastidores dessa conferência, como é que tá? Uma coisa que me chamou muito a atenção no Dr. Eric, como ser humano mesmo, é a curiosidade que ele tem. Porque ele me tratou com uma gentileza e com uma importância, assim, que eu jamais esperaria receber dele, que é uma pessoa tão notável nesse meio. E eu sou, sei lá, mais uma pessoa, né, que tava tentando falar com ele, tirar uma foto. E eu acho que esse mesmo interesse, essa mesma curiosidade que ele hoje despertou aqui, né, por mim, ele percebeu em outras pessoas que emagreceram, que fizeram alguma coisa diferente. Ele pensou, quem é essa pessoa? Por que ela teve esse resultado? Eu vou entender. E veja, o Eric Westman era já um professor da Duke University e ele teve a humildade de ir ver com o Atkins, afinal, o que era isso que estava tendo esses resultados nos pacientes dele. E depois, pouco tempo depois, no início dos anos 2000, o Eric Westman foi praticamente um dos primeiros professores universitários nos Estados Unidos a conduzir um ensaio clínico randomizado comparando a dieta Atkins com a dieta low fat. E o resto é história. A Atkins foi muito melhor. Depois disso se abriu uma série de novos estudos e tal, muitos deles com a participação do Westman. Eu gosto muito, eu tenho muita admiração por ele. E ele poderia estar se achando o máximo, né? Aquela pessoa que vem aqui falar como é que se faz. E ele se coloca sempre nessa posição de aprendiz. Ele já é hoje um senhor com muita bagagem, respeitadíssimo, mas ele tá sempre ali com aquela postura humilde e é muito legal ver ele falar. Alguns dos que estão nos ouvindo aqui estavam de fraldas e o Westman já estava usando low carb cetogênica para tratar diabetes, sobrepeso, síndrome metabólica, né? Então, algumas frases que eu anotei dele muito boas era assim, chama atenção que nunca houve evidência de que o padrão, o standard of care, o padrão para diabetes, seja bom. Ou seja, hoje em dia o padrão para diabetes é uma dieta que tem 40% de carboidrato. Por quê? Porque alguém disse que sim, mas nunca houve ensaio clínico randomizado dizendo que essa era a dieta melhor. E, no entanto, o pessoal requer alta evidência para adotar low carb. Bom, mas para adotar low fat para diabetes, nunca pediram tanta evidência assim. E claro que as evidências para low carb já existem, né? Mas é só uma assimetria. Uma outra coisa que eu achei muito interessante que ele comentou, porque ele estava falando
dos estudos da Virta Health. Vocês que nos acompanham há mais tempo já nos ouviram falar da Virta Health. É uma empresa nos Estados Unidos que usa dieta cetogênica para tratar diabetes tipo 2 e com muito sucesso, eles vêm publicando resultados. No entanto, os estudos que a Virta publica não são ensaios clínicos randomizados. E aí, o que o Westman comentou é o seguinte: você não precisa de um estudo randomizado para mostrar algo que nunca foi conseguido antes. Então, se você tem algo que ninguém nunca conseguiu, ou seja, o nível de remissão de diabetes que a Virta consegue é algo que ninguém nunca conseguiu. Para isso, você não precisa de um estudo randomizado. Um estudo randomizado serve para comparar duas coisas, né? Mas como nada se compara, né, não necessariamente você precisa. Claro que tem uma cacetada de estudos randomizados mostrando que low carb é eficaz para diabetes. Se alguém precisar dos randomizados, eles existem. Mas eu achei uma ideia bem colocada por ele. O Westman é alguém que sempre fala em cetogênica descomplicada. Ele bate muito nessa tecla que as pessoas complicam demais e ele diz, inclusive, que a gente tem que fazer um contraste entre a cetogênica baseada em evidências versus a cetogênica baseada em internet. E, na verdade, esse foi o título da palestra dele e ele trouxe, durante a fala, esses mitos que circulam na internet, por que eles são mitos e por que eles não funcionam. Ele voltou para o básico do básico do básico, para o simples que funciona, que a gente fala diariamente lá no Instagram para vocês. E eu achei absolutamente fantástico, porque ele trouxe na fala dele, uma pessoa extremamente sofisticada e experiente em low carb cetogênica, ele trouxe a simplicidade. Ele voltou para o básico do básico e ele trouxe aqueles princípios que, assim, a gente que está acompanhando isso todos os dias está cansado de ouvir, mas que quando a gente chega num nível de sofisticação intelectual, às vezes isso se torna tão complicado com as métricas e a contabilização dos macros e tudo, né? E tantas coisas e equipamentos que as pessoas utilizam para fazer uma dieta low carb cetogênica. Na verdade, é tão mais fácil do que isso. Inclusive alguém perguntou para ele sobre se ele, né, por exemplo, media corpos cetônicos e tal. Ele disse assim: nos ensaios clínicos randomizados de cetogênica se mede? Não. Isso significa que não é baseado em evidências usar esse tipo de equipamento. Então ele diz assim: não vamos confundir cetogênica da internet com cetogênica baseada em evidência. Vamos se basear nos estudos. E aí ele relembra aquilo que o Dr. Atkins falava lá nos anos 70, né? Que é a simplicidade. Ele não traz aquilo que você não pode comer isso, aquilo. Não, é assim. O que você pode, o que você deve comer para você ter bons resultados. Foca nisso, porque até mentalmente isso se torna mais fácil. Você não está repreendendo a pessoa, negando coisas, você está permitindo para as pessoas aquilo que elas podem comer. É uma lista menor e ela é mais simples e mais fácil de entender. Eu até anotei nas minhas anotações aqui para falar para vocês, eu anotei o seguinte: o Westman parecia estar escutando o nosso podcast. Porque a gente é humilde aqui. É, bem humilde. Mas assim, muito do que a gente fala, vocês vão reconhecer. Ele colocou um slide com vários itens que são... Bom, eu vou ler para vocês. Tá? Primeiro, na low carb não há necessidade nem vantagem em medir os corpos cetônicos. Quem quiser pode, nada contra, mas não precisa. Gente, eu faço low carb há, 7, 8 anos. Eu acho que eu medi umas 2 vezes nesse tempo todo. Eu nunca fiquei fissurada nessa métrica. Eu não tenho aparelho, eu não meço dia a dia, eu nunca fiz cetogênica, eu não tenho epilepsia. Porque o que acontece? Aí as pessoas medem e se está baixo, elas começam a diminuir. Claro, o carboidrato já está baixo. Vamos diminuir proteína. Bom, isso piora o emagrecimento, pessoal. Reduzir proteína piora o emagrecimento. Ou então, aumentar a gordura, vamos botar óleo de coco, vamos botar MCT. Isso piora o emagrecimento, embora aumente os corpos cetônicos. Isso, eu falei, eu não tenho epilepsia, porque eu não faço low carb para esse fim terapêutico. Eu faço low carb, eu não faço cetogênica pelo objetivo das cetonas, porque eu não estou tentando tratar uma outra condição com a dieta cetogênica. No meu caso, eu busquei emagrecimento, que eu acho que é a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Segundo tópico, não há necessidade de calcular macronutrientes. Ele diz assim, se mantenham simples, isso aqui é a lista do que pode comer.
Isso aqui é a lista do que não pode comer. Eu não preciso saber quantos % de gordura, quantos % de carboidrato Quantas eu tô comendo. calorias vem de cada coisa? Não, o seu corpo não é uma calculadora. Não fica calculando tudo, porque tudo é muito estimado, Tá, tudo é você- subjetivo, na verdade, né? Isso, você já sabe que não pode comer aipim. E você já sabe que pode comer um filé ou um camarão. Ah, mas e tapioca? E quantas colheres? E quantas vezes por dia? Então, Não tapioca come não nada come. que vem E da aí não mandioca, E né? aí não precisa calcular. Fica tá? mais fácil. Não há necessidade de usar MCT, óleo de coco, cetonas exógenas. Não adicione gordura onde não deveria ter gordura. Não coloque gordura. Se você quer emagrecer, não fique adicionando gordura. Ponto. Não há necessidade de fazer jejum. A menos que isso seja algo espontâneo e por acaso você não tenha sentido fome em algum momento, aí você não precisa comer, mas tudo bem. Isso não vai significar forçar, pegar um cronômetro, um relógio e parar de comer e voltar a comer naquele momento em que o despertador tocou. Aliás, o episódio 12 do podcast Comida Sem Filtro, nós já dizíamos isso, que o jejum, se você gosta, se você se sente bem, se você tem pouca fome, o jejum é fácil, pode fazer, mas não precisa, não é necessário, não há evidência em humanos de que você vai viver mais por causa disso. Essa história da autofagia não está comprovada com os jejuns que as pessoas fazem. E nem emagrecer mais só porque você forçou ficar em jejum por algumas horas, alguns momentos em que você não estava afim de fazer jejum. Próximo item da lista do Dr. Eric Westman. Cuidado com as oleaginosas e com as farinhas de oleaginosas. Na realidade, no folheto que ele fornece aos pacientes dele, na clínica dele de emagrecimento e dieta cetogênica na Duke University, ele diz que é para não consumir oleaginosas e farinha de oleaginosas. É um bom conselho, a gente fala isso costumeiramente. Elas são perigosas, elas são muito gostosas, elas têm pouco carboidrato, muita gordura, viram farinhas e nas farinhas a gente faz muitas receitas, né, através das farinhas e por isso a gente come demais. É muita caloria, pouca proteína, então é melhor evitar, principalmente para quem vem de um histórico de exagero de consumo. Compulsão, né, gente? É melhor não comer essas coisas muito gostosas, hiper palatáveis. E para muitos de nós, inclusive este que vos fala, são trigger foods, ou seja, alimentos gatilho. Gatilho para não conseguir parar de comer, um gatilho de compulsão. Bom, próximo item é que os vegetables, os vegetais, não são ilimitados. Eu, pessoalmente, discordo deste item, só desse item. Eu acho que se os vegetais em questão forem vegetais de baixíssimo amido, vou dar exemplos, vagem, folhas, coisas como alface, Couve-flor, brócolis. brócolis, eu realmente acho que pode ser ilimitado. Você pode comer um monte daquilo ali, é negligenciável, tanto do ponto de vista de carboidratos, mas principalmente de calorias. Agora, se você estiver considerando vegetais como incluindo abóbora, por exemplo, sim, aí não é ilimitado. Ele estava falando de vegetais de baixo amido. E ele estava falando de pessoas que precisam de uma low carb bem controlada. Então, E aqui eu vou abrir um parênteses, Sari, para dizer o seguinte, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, mas para isso precisa dar contexto para as pessoas. Aqui nos Estados Unidos existem os remédios over the counter, ou seja, remédios que você compra sem receita, e eles usam a expressão prescription strength, ou seja, a força do remédio de prescrição. É considerado, vamos dizer, o remédio mais forte, aquele remédio que você só pode comprar com prescrição. E ele faz uma analogia que ele diz o seguinte, a dieta low carb, essa que permite vegetais à vontade e que usa o conceito dos net carbs, dos carboidratos líquidos, seria a low carb over the counter, aquela low carb que não é tão forte. Mas se uma pessoa está precisando de uma low carb realmente muito eficaz, uma low carb muito forte, prescription strength, com força de prescrição, ele sugere utilizar carboidratos totais e não líquido, ou seja, low carb raiz, low carb de verdade, contando inclusive fibras. porque aí você não corre o risco de cair nessas armadilhas dos rótulos. Então, você não precisa fazer conta nenhuma. Se você considerar carboidratos totais,
no fim das contas, você consome muito menos carboidratos no fim do dia. E esse, na realidade, seria o próximo item dele, que é Net Carbs are not keto, como ele disse. Então, assim, carboidratos líquidos não entram na classificação dele, Eric Westman, de cetogênica. Porque ele está dizendo, no fim das contas, é que você deve fugir dessas armadilhas das sobremesas cetogênicas, dos industrializados cetogênicos, porque eles são como se fosse uma imitação dos industrializados, hiperpalatáveis, muito gostosos, feitos com ingredientes cetogênicos bem baixos em carboidratos. Vamos dar um exemplo. Ontem a gente experimentou aqueles peanut butter cups, que é como se fossem bombons de chocolate recheados com pasta de amendoim. Era low carb porque era com eritritol, com stevia e tal, mas é um negócio que não tem quase proteína nenhuma, é pura caloria e é impossível comer um só. Ok, aqueles da Quest até que tem uma quantidade de proteína bem elevada se comparado com os outros, mas na verdade, é impossível comer um só. São bombons. Próximo item dele prestem atenção, pessoal, eu vou falar bem devagarinho, porque eu quero que você que está dirigindo agora preste atenção, não esqueça. Pode consumir adoçantes artificiais. Nenhuma novidade para quem leu Atkins. Ele sempre permitiu o consumo de adoçantes artificiais, porque na época dele, eles já eram antigos e considerados seguros. Mais do que isso, como o Westman diz, ele não pratica dieta low carb ou cetogênica de internet. Ele pratica dieta low carb cetogênica baseada em evidências e os ensaios clínicos randomizados de low carb que mostram todas essas maravilhas que a gente sempre fala, emagrecimento, remissão do diabetes, eliminação da gordura no fígado, eliminação da síndrome metabólica. Estes ensaios clínicos randomizados, o grupo que faz low carb nesses estudos consome adoçantes. Então nós já sabemos, repito, nós já sabemos que os adoçantes artificiais podem sim ser usados em dieta low carb e cetogênica, seja para emagrecimento, seja para o tratamento de doenças, não importa o que a internet diga. Isso aqui é low carb e cetogênica baseada em evidências, não em internet. Baseada em desfechos concretos que mostram melhora de todas essas doenças e condições metabólicas, incluindo emagrecimento, que utilizam os adoçantes artificiais também como uma transição para aquelas pessoas que estão parando de comer açúcar e pretendem consumir cada vez menos. E se você não sabe nada sobre adoçantes e quer entender mais sobre adoçantes artificiais e por que eles estão aí no mercado há tanto tempo e por que a gente está falando tudo isso, temos o guia de adoçantes. A gente vai deixar o link para vocês nesse episódio. Exatamente. E foi bem legal, Sari, que você lembrou dessa questão dos desfechos concretos, porque vocês vão ver na internet, por aí, nos Instagrams da vida, que as pessoas falam, mas o adoçante artificial porque tem o gosto doce, aumenta a insulina e tal. Não me interessa isso. O que interessa é o seguinte, o desfecho concreto é remissão do diabetes, o diabetes entra em remissão com adoçante. O desfecho concreto é emagrecimento, as pessoas emagrecem com adoçante. E aí temos o episódio da microbiota, para quem quiser saber sobre isso, né? Porque tem muita gente que fala que não pode consumir adoçante por causa da microbiota, do microbioma. Vão lá e deem uma olhada no episódio 5 do podcast Comida Sem Filtro, cujo nome é Microbioma Intestinal Hope or Hype. Ainda desse slide interminável, nós temos não precisa ser comida cara, comida clean. A forma mais fácil de alguém desistir da dieta low carb como estilo de vida, e aqui está falando para vocês alguém que come low carb há 10 anos. A forma mais fácil é exigir que tudo seja uma comida clean perfeita. Ou seja, nossa, não dá para comer esse salmão porque ele não é um salmão selvagem do Alasca. No Podcurso a gente até tem um episódio exclusivamente sobre isso. Low carb não precisa ser cara. Dr. Souto fala, né, que low carb não é alta gastronomia. Low carb é baixo carboidrato. Tem post no Instagram sobre isso. Tem. Pessoal, hoje, onde é que eu fui almoçar? Eu fui num fast food aqui nos Estados Unidos, tá? Não era McDonald's, mas é um troço parecido. E fui ali e pedi um hambúrguer sem o pão. E eles me deram um hambúrguer enrolado num alface.
Por quê? Porque o dólar está muito caro, está complicado aqui. Vou comer o quê? Filé alimentado a pasto com aspargos da Holanda? Até pode, vai custar uns $60. Então quer dizer, fui lá no fast food, paguei baratinho e comi low carb. Se eu tiver que ficar prestando atenção se aquela carne do hambúrguer era alimentada a pasto, se o óleo que eles usaram para fazer era canola ou soja, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir comer, ou eu não vou ter dinheiro para comer, ou daqui a pouco eu vou dizer, sabe o que mais? Rale-se, eu vou comer a primeira coisa que eu encontrar na frente porque eu tô com fome. Então assim, low carb tem que ser simples. As pessoas emagrecem, as pessoas revertem síndrome metabólica e diabetes comendo low carb sem um monte de frescura. E por isso eu gosto muito do Dr. Eric Westman. Claro, se você tiver a opção entre uma carne alimentada a pasto e outra que não é, e se você puder pagar a diferença, ótimo. Se você puder comprar o salmão selvagem do Alasca, ele vai ter mais ômega 3 que o outro, vai. Mas não se deixe se perder no preciosismo, do perfeccionismo, porque é o caminho mais rápido para jogar tudo para cima e comer churros. Se você tiver que viver de carne de segunda, carne moída mesmo, suíno, ovos e alface, tá maravilhoso. Vai dar certo também. E por fim, a última linha desse slide do Dr. Eric Westman era: gorduras e queijo não são ilimitados. E uma coisa que ele falou lá, eu já vi ele falar outras vezes, é que o Dr. Atkins já sabia disso lá nos anos 90. E na clínica dele, Atkins, ele limitava o queijo e os laticínios gordos dos seus pacientes que estavam com dificuldade de emagrecer. Cada vez mais, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que Atkins já sabia tudo. Lá nos anos 70. E a gente tá aqui hoje repetindo, enfim, refazendo o que ele já fez, né? E aí o Eric Westman termina com um slide maravilhoso que eu vou repetir aqui, já falei várias vezes, que é o seguinte: pessoal, não confundam evidence-based low carb ou keto com internet-based low carb ou keto. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele fala que se você está fazendo low carb ou cetogênica e não está tendo bons resultados, é porque você provavelmente não está fazendo uma low carb cetogênica baseada em ciência, em evidências. Você está fazendo aquilo que contam por aí na internet. É isso aí. Coisas do tipo, você não está colocando gordura suficiente no seu café, ou você não está medindo os seus corpos cetônicos, e etc. Ou você não está calculando os macronutrientes na calculadora de macronutrientes. A coisa é simples. Corta o carboidrato, come comida de verdade, carne, peixe, frango, salada, ovos, e vai dar tudo certo. Mas você achou que já teve muita informação por hoje? Pois é, a gente também. Imagina a gente que estava ouvindo isso assim ao vivo, né? Muita coisa, muitas emoções, muitas informações. E aí, para encerrar, ainda veio quem palestrar? Nada mais, nada menos do que Gary Taubes, o autor daquele livro que vocês tanto nos ouvem falar a respeito, O Porquê Engordamos, Good Calories, Bad Calories. Gary Taubes, que foi a pessoa que influenciou Dr. Souto a começar a escrever aquele blog maravilhoso, Ciência Low Carb. Eu vou, pro resto da minha vida, estar em dívida com Gary Taubes, porque ele mudou minha vida, portanto mudou a vida de tantos de vocês que estão aqui nos ouvindo. E, basicamente, eu acho que a grande sacada do Gary Taubes é a ideia de que a gente pode pensar na obesidade de uma forma diferente, que não seja exclusivamente que você está comendo muito ou que você é muito preguiçoso, que existem outros determinantes. A teoria carboidrato-insulina do Taubes, ela pode não ser perfeita, ela pode não ser completa, mas ela permite a gente pensar de uma forma diferente, abre todo um leque de possibilidades, e eu, como disse, sempre vou estar em dívida com o Taubes por causa da abertura de pensamento que ele me permitiu. Dito isso, a palestra não teve grandes novidades. Sempre é maravilhoso ouvir as analogias que ele faz, as Taubices, como disse o Eric Westman. O Eric Westman foi maravilhoso no final, gente. Deixa eu abrir um parênteses, porque a melhor parte de participar desses eventos presenciais é que a gente consegue ver ao vivo a interação entre essas pessoas que são, assim, personagens incríveis
da literatura low carb, né? E eles estão ali ao vivo interagindo entre si. E o Eric Westman, no final da palestra do Taubes, que foi um grande resumo bem acelerado do Good Calories, Bad Calories, e um pouco do Por que Engordamos, né? Ele trouxe tudo junto assim, muito rápido. Ele estava com pressa e eu confesso que eu percebi ele bem entediado de estar repetindo pela zilionésima vez a mesma coisa. Então foi assim, um monte de letrinhas e um monte de estudos e ele leu muita coisa de trechos de livros e história. Foi um resumo de história mesmo, né? Do porquê que os pesquisadores até hoje não chegaram às conclusões efetivas do motivo que faz as pessoas engordarem e serem obesas. Então esse foi o Taubes, mas o Eric Westman, maravilhoso, fez uma série de questionamentos ao Taubes que parecia, na verdade, um stand-up comedy ensaiado entre os dois. Eles fizeram muitas brincadeiras e questionamentos maravilhosos. Tava muito bom, muito engraçado, muito divertido mesmo. Taubes ficou, 40 minutos depois do tempo dele da palestra respondendo o Eric Westman como se fosse apenas um espectador. E o Eric chega no microfone e se apresenta. Boa noite, eu sou Eric Westman e eu quero fazer uma pergunta, mas na verdade ele não faz pergunta, ele só desafia o tempo todo as teorias do Taubes. Depois que ele ficou uns 5 minutos falando e desafiando, o Taubes olha pra ele. Tá, e qual é a pergunta? Por acaso você tem uma pergunta pra fazer ou você tá aqui só pra me questionar, enfim, só pra desafiar quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui? E isso tornou tudo bastante enriquecedor, mas o Taubes não trouxe nenhuma grande novidade para quem já leu tudo que ele escreveu. Ele continua reafirmando a hipótese da teoria carboidrato-insulina, da obesidade, e ele apresenta ainda muita resistência aos estudos atuais que comprovam que essa não é a única explicação do motivo por que as pessoas engordam e continuam obesas. Ele apresenta muita resistência, as pessoas perguntam a respeito disso com uma certa cautela, porque já sabem que ele não está muito aberto a receber opiniões contrárias. E mesmo os estudos, né, que demonstram o contrário. Mas ele é muito interessante na parte em que ele desafia o status quo no que se refere a essa questão do balanço energético, né? Calories in, calories out. Você só precisa comer menos e queimar mais gordura, mais calorias e vai dar tudo certo. Então isso não dá certo. A gente está vivendo uma epidemia de obesidade porque isso não dá certo. Eu costumo dizer assim que é a grande sacada do Gary Taubes é colocar que dizer que uma pessoa engorda porque ela comeu mais calorias do que ela gastou é uma tautologia, ou seja, é dizer de outra forma a mesma coisa. E aí ele dá os exemplos maravilhosos dele, por exemplo, aquele do Bill Gates. Imagina que você estivesse dando uma palestra sobre negócios e dinheiro e sucesso empresarial e você dissesse assim, eu vou dizer para vocês o segredo do Bill Gates, como é que ele ficou bilionário. É porque ele ganhou mais dinheiro do que ele gastou. Você né, seria expulso do palco, porque você está falando uma idiotice. Todo mundo sabe que a pessoa que ganhou dinheiro ganhou mais do que gastou. O que as pessoas querem saber é como e por que isso aconteceu. Mas enfim, o Taubes segue sendo para mim um grande ídolo, uma pessoa que me abriu os horizontes. Eu tive a incrível oportunidade de escrever a contracapa da versão brasileira do livro dele e eu fui lá dar uma tietada, dar uma conversada e agradecer pela contribuição que ele deu para todo esse campo. A bem da verdade, foi com o trabalho dele que surgiu toda essa nova onda, esse revival da low carb no tratamento da obesidade e das doenças metabólicas. E fiquem ligados para os próximos dias que a gente vai trazer aí mais novidades do Low Carb USA de San Diego, Califórnia.